Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de hoje, que será sobre volume de cone. Esse assunto está lá nas páginas 319 e 320 e os exercícios que vocês precisam fazer são do 1 ao 3 lá na página 320. Então bora lá! Então vamos lá, gente. Para nós pensarmos no volume do cone, nós vamos utilizar a ideia muito parecida, se não igual, ao que foi feito lá para descobrir, para calcular o volume de pirâmide. Então observem aqui que você tem um cone, um recipiente em formato de cone e um recipiente em formato de cilindro. Esses dois estão, ou melhor, têm a mesma base, o círculo, a circunferência ali, o círculo tem a mesma área, o mesmo tamanho, e também eles possuem a mesma altura. Então, vamos identificar o que acontece, qual é a relação que se estabelece entre o volume do cubo e o volume do cilindro. Então, vamos acompanhar aqui. Ao construir dois recipientes, um que lembra um cone, outro que lembra um cilindro, com bases de mesma área e a mesma medida da altura, o que a gente consegue perceber? Para encher de areia o recipiente 2, que seria o cilindro, primeiro encheu-se de areia o recipiente 1, que seria o cone, e despejou essa areia dentro do cilindro, né? Ao fazer isso, como aconteceu lá na pirâmide, observa-se que é necessário 3 cones para poder preencher o cilindro. E assim, então, a gente entende também que o volume do cone vai ser 1/3 do volume do cilindro. E como é que nós calculamos o volume do cilindro mesmo? Área da base vezes altura. E a base de um cilindro e de um cone é um círculo. Então, a área da base vai ser a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, correto? Vezes depois a altura dividido por 3 para determinar, então, o volume do cone, ok? Então, observem aqui comigo. Como que fica o volume do cone? Como acontece com o volume da pirâmide. Então, o volume será 1/3 vezes a área da base vezes a altura, ok? Então, vamos praticar. Observem que nós aqui temos que calcular o volume do cone. Então, olhem as informações que nós temos aqui nesse cone. O raio da base, então do centro do círculo, o centro da base, até a extremidade aqui da circunferência, mede 1,5. Então, o raio é de 1,5 centímetros, o raio da base. E a altura do cone é de 2,5 centímetros. Então, para calcular o volume, nós temos que fazer a área da base vezes a altura e dividir por 3 depois. Primeiro, vamos calcular a área da base desse cone. Então, a área da base é a área de um círculo, pessoal, que é π vezes o raio ao quadrado. Então, observem aqui. Π, nesse caso, nesse exemplo, o prof vai substituir pelo valor de π aproximado, então 3,14. 3,14 vezes o raio, que é 1,5, e esse raio ao quadrado. Quando nós fazemos 1,5 ao quadrado, ou seja, 1,5 vezes 1,5, chega-se em 2,25, ok? Qualquer dúvida no cálculo, se ficar um valor diferente, mande mensagem para a prof, tá bom? Então, aqui nós vamos multiplicar 3,14 por 2,25, chegando em 7,065 centímetros quadrados. Essa é a área da base do cone. Então, a área do círculo, que é a base do cone. Para calcular o volume, o que a gente faz? A área da base vezes a altura do cone dividido por 3. Isso é o volume do cone. Ao fazer essa multiplicação da área da base pela altura do cone, obtemos 17,6625 e temos que dividir por 3. Fazendo essa divisão por 3, chegamos que o volume desse cone é de 5,8875 centímetros cúbicos. Não esqueçam que volume nós temos que elevar ao expoente 3 ali na unidade, ok? Entendido até aqui que a associação do volume do cone é similar ao volume da pirâmide? Nós temos que fazer a área da base vezes a altura e dividir por 3. Então, assim, nós entendemos também que o volume do cone é 1/3
terço do volume de um cilindro, né? Essa que é a relação que se estabelece, beleza? E agora aqui, pessoal, qual é o volume de um cone que possui 10 centímetros de altura e raio da base de 3 centímetros? Então, o que a gente faz? Volume é 1/3 vezes a área da base vezes a altura, ou simplesmente área da base vezes a altura dividido por 3. Qual vai ser a área da base desse cone? Então, vai ser a área do círculo que tem 3 centímetros de raio. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Nesse exemplo, nós não vamos substituir o valor de π, vamos mantê-lo, tá? Então, vai ficar π vezes 3 ao quadrado, que é 9π centímetros quadrados. Essa é a área da base, a área do círculo. Para calcular o volume, então, temos que fazer a área da base vezes a altura do cone, que é 10, e dividir por 3. Não pode esquecer que é necessário dividir por 3. Então, multiplicando aqui, nós temos 90π dividido por 3, que é 30π centímetros cúbicos. E assim, esse é o volume do cone, que tem 3 centímetros de raio da base e 10 centímetros de altura. Entendido, pessoal? Qualquer dúvida, pergunte. Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje sobre volume de cone. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre esses exercícios que a prof fez agora ou sobre os exercícios que vocês irão fazer lá do livro, entrem em contato, tirem as suas dúvidas, beleza? Combinado? Então espero vocês na próxima aula.